Olá, bom dia. São 6 horas da manhã do dia 1º de fevereiro de 2023. Estamos gravando uma nova série que é a continuação da anterior, que é exatamente o Império dos Jesuítas sobre o mundo. Foi o primeiro governo mundial e graças a Inácio de Loyola. Nós já dissemos a vocês que Inácio de Loyola era templário e se converteu. E ao se converter, ele conseguiu alguns companheiros. Esses companheiros o acompanharam e formaram uma tropa de elite, né, com a qual ele foi até o Papa de Roma e conseguiu convencer o Papa de que deveria ordenar o sacerdote. Mas acontece que se Inácio de Loyola, eleito geral dos jesuítas, era tão cuidadoso, ao mesmo tempo que devoto religioso, era um soldado coxo, porque tinha ficado aleijado, os seus sucessores não foram. Então ele decidiu esmagar Lutero e a sua reforma, ou a falsa reforma luterana. O imperador, ajudando ele, dividiu a Alemanha em duas, em vez de perder completamente. Fez uma proposta aos príncipes alemães de que os bispos que quisessem ficar fiéis ao Papa ficariam, seriam livres. E aqueles que quisessem ficar do lado de Lutero também ficariam. Então, com esse artifício, a igreja não perdeu a Alemanha. Inácio de Loyola, então, assim, ficou com metade da Alemanha e praticamente a Europa toda. E aí ele percebe o seguinte: o Papa de Roma tinha um império, estava desmoralizado diante do povo, mas a religião cristã ainda era a mais poderosa. Então, o que é que ele faz? Ele converte os bispos, converte os papas, ele tinha um poder fantástico. Mostrei aqui a vocês no último vídeo, né, que Lutero foi muito falso, porque aquele se comprometeu com o cardeal Cajetano, que se retrataria, ele aqui com cara de santo, se retrataria da revolução contra o Roma, mas ele não cumpriu, porque o príncipe da Saxônia, Federico Suábio, o raptou, levou para o castelo, e aí ele terminou vivendo na sacanagem na Esbórnia. Bom, para combater isso, Lutero, tinha tomado a Alemanha e dado aos príncipes. E o imperador neutralizou, deu somente metade, com a seguinte ordem: aqui Lutero se acha bonzinho, mas ele oscila entre a devoção e a fé, e a luxúria e a pornografia. Ele era um tarado. Então, Inácio é o contrário, é o santo da força de vontade. Então, através dos exercícios espirituais, ele consegue se dominar. Todos os seus companheiros têm uma disciplina férrea, e ele tem uma capacidade, chama-se hipnose por fascinação. Imediatamente olha para os olhos da pessoa, diz uma coisa e a pessoa acredita e segue. Então, tudo isso Inácio usa. Vai até a Inquisição 3 vezes por causa dessa capacidade, porque ela parecia uma coisa diabólica. No entanto, o advogado dele sabe que ele vai usar aquilo, acredita e defende ele, e ele sai ileso. Mas 3 vezes ele jura em cima da Bíblia dizer a verdade, e quando pergunta ele, o grande inquisidor pergunta a ele se ele aprendeu isso com os alumbrados, que era assim que se chamava na Espanha, os Illuminati, na época, um pequena semente, aí estamos em 1530, os Illuminati só vão surgir em 1767, mas já viu os alumbrados, ou seja, a semente deles. Então, Weishaupt vai apenas ser
vamos assim, divulgar e fazer crescer. De qualquer maneira, qual é a estratégia de Inácio de Loyola? Primeiro, de que tudo, o Papa estava desmoralizado, mas a religião não. Então, ele percebe o seguinte: na época não tinha televisão, já disse a vocês. Era no sermão do padre que as pessoas aprendiam o Evangelho, já que elas não sabiam ler a Bíblia. Então, ele vai valorizar a missa, e aí, os padres, vai converter os padres, e aí o povo vai voltar à verdadeira fé. A verdadeira fé cristã passa a ser reunificada. Então, isso se chama Contra-Reforma. Aqui nós temos o retrato dele, já mostrei, é verdadeiro, né? Esse retrato aqui é tirado da máscara mortuária dele. Aqui ele aparece como um santo, mas ele era tão combativo quanto um soldado. Tanto assim que o grupo que ele funda se chama Companhia de Jesus. Companhia, sentido. Então, assim, ele consegue reverter a obra destruidora de Lutero. Vai além, vai muito além. Ele aproveita tudo de bom que a igreja teve durante a Renascença. A igreja se deixou levar, no movimento renascentista, pelo luxo, vamos dizer assim, pelo poder sobre as massas. Ele aproveita esse poder. Esse poder vai terminar gerando o absolutismo dos reis. Ou seja, o Papa coroa os reis, e como o Papa tem direitos divinos, então os reis coroados pelo Papa também terão direito divino. Logo, isso vai gerar o absolutismo, o que não vai ser bom, porque vai ser exatamente através da cultura que os monarcas vão provar que na Idade Média, estamos em 1530, que nos séculos 9, 10, 11, 12, os reis governavam por direito divino. Isso vai dar o absolutismo. E com o absolutismo vai acontecer uma coisa muito triste, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é fruto do absolutismo. Inácio, sem querer, dá origem a isso. Ao aumentar o poder do Papa e dos nobres, ele faz com que eles esmaguem as populações. Sem querer. E esse é o lado negativo. Mas não tinha outro jeito, porque dentro da mentalidade dele, para poder dominar a burguesia das grandes cidades que tinham sido construídas fora dos castelos, aqui nós temos Veneza, então, entrada de Veneza. Então, ele termina gerando um tipo de governo chamado absolutismo. E como os judeus eram os únicos que tinham permissão para comerciar, os cristãos eram proibidos, então os judeus aproveitam e fazem a revolução comercial. Ou seja, Inácio está agindo de um lado, os templários e a Carral hebraica estão agindo de outro lado. Então, através da revolução comercial e da revolução industrial, eles vão chegar até a Revolução Francesa. Mas vai demorar. Inácio vai atrasar de 200 anos. A Revolução Francesa é 1789. Acontece que Inácio vai fazer com que ela, em vez de 1500, como estava programada, seria imediatamente depois da Reforma Luterana, são as revoluções do milênio, viria a Revolução Francesa. Então, através da cultura, o Renascimento detratou e desmoralizou o clero. Através da cultura, Inácio vai restaurar, primeiro, a missa, depois, fazendo uma outra coisa, que olha aqui, esse movimento ele gerou sem querer. Ao dar ao Papa poder absoluto, dizendo que ele era o vigário de Cristo, o homem que o Papa botasse a mão na cabeça e dissesse: esse homem é rei por direito divino,
porque eu sou vigário de Cristo, representante de Deus na terra, gerou algo que depois vai esmagar as populações e vai gerar a Revolução Francesa, o absolutismo. Então, o absolutismo é a maior arma para que o povo se revolte contra a nobreza. Mas ele faz isso sem querer. Na verdade, o que ele quer é o seguinte: já que a Carral e a maçonaria conseguiram destruir a igreja através da cultura, o Renascimento, então ele vai também combater o luteranismo através da cultura. Aqui nós temos Nossa Senhora da Imaculada Conceição, feita por Murilo, um poeta espanhol. E ele chega até a exagerar. Aqui nós temos retrato de um cardeal convertido, Felipe de Champagne, francês. Então ele termina conseguindo dominar a França. E aí ele só não domina a América do Norte, mas a América do Sul ele conquista toda para si. Toda, absolutamente toda. Aqui nós temos, pintado por Velázquez, a infanta Margarita, ou seja, a herdeira do trono da Espanha. Essa menina dessa saia rodada que parece uma baiana do carnaval. E do lado de cá nós temos a Marquesa Balbi. Então ele conquista a nobreza, mas ele deveria dar mais atenção aos pobres. Entretanto, ele está muito preocupado com a nobreza, porque é a nobreza que tem poder. E é esse poder que vai neutralizar Lutero. Com isso, sem querer, ele vai produzir o absolutismo. E o absolutismo vai terminar gerando, quer dizer, servindo de desculpa. Tá vendo, ó? São Nicolau não é aquele palhaço vestido de vermelho, é isso aqui, ó. Aqui está São Nicolau distribuindo comida com os pobres. E aí pintam ele de Papai Noel, aquele idiota vermelho. Tá certo? Então, Inácio tem uma estética nova. Ano 1600, de 1530 a 1600, ele cria o barroco. Esse anjo é um anjo barroco. O que caracteriza o barroco? É a torção do homem, ou seja, a alma humana se reflete no corpo. O esforço para agradar a Deus e o esforço para agradar o mundo, isso que Lutero lutava contra a própria luxúria, os instintos, e a favor da vontade de atingir Deus, se reflete na estética barroca, porque as imagens são tortas. Você vê que a cabeça do anjo está virada para lá, as pernas estão viradas para cá. Então o barroco reflete um esforço do ser humano. Aqui é um anjo, mas nós temos seres humanos. A estética barroca se reflete nessa, vamos dizer assim, nessa contradição entre instinto e fé. Mas ele consegue coisas notáveis com o barroco. É um movimento que vai chegar até o Brasil, e nós sabemos que o Aleijadinho, no capítulo passado, né, é quem vai fazer as melhores peças de Vila Rica. Então, assim, Inácio está praticamente com o mundo nas mãos. Mas ele se esquece dos pobres, apesar de ter feito um grande esforço. Ele faz aqui, por exemplo, olha só, retrato de Santa Teresa em êxtase, é barroco. Ela está toda torta. E o anjo aqui está com a flecha, que é o amor de Deus, que vai enfiar no coração dela. É lindíssima. Esses raios de ouro são de ouro. Então, veja, ele usa a arte, ele usa a cultura, ele usa a missa como meio de comunicação, ele usa toda a riqueza. Aqui está um detalhe do Vaticano, que talvez vocês não vejam que está em preto. As colunatas de Bernini, ó, estão tudo tortas, tá vendo? Ó? São volutas, ó, são duas colunas. O altar central está aqui. Esse é o altar onde o Papa celebra a missa.
E aqui estão do lado do altar 2 e 2 4 colunatas. Essas colunatas são em voluta. Em voluta porque a ascensão do homem para Deus é exatamente um turbilhão. Um turbilhão onde o homem é arrastado pelo Espírito, apesar de ser torturado pela concupiscência. Mas com Santa Teresa d'Ávila isso não aparece. Então, do lado aqui, uma mulher que não tem isso. O coração dela é flechado pelo Cristo. Aqui nós temos, nas colunatas de Bernini, o altar central do Vaticano, mostrando que o homem é como se fosse essas colunas. Tem que subir turbilhonando. Então, nessa época, nosso Brasil entra em cena, disse a vocês, e nossa história passa a ser importante para Inácio. Então, primeiro vem o descobrimento, aí o que é que ele faz? Conquista os indígenas. Aqui nós temos os navios de Cabral, com 1.500 homens de armas, 400 templários degradados que queriam fundar no Brasil uma colônia templária e 500 homens de arma. Mas o maior perigo para Inácio de Loyola é esse rapazinho aqui, o infante Dom Henrique. Então, nós entramos na história a partir daí. E a colonização, o preguiçoso rei de Portugal deixa a critério do Barão de Rothschild. Quem é o Barão de Rothschild? Um ladrão. Um ladrão. Então aqui está as naus que aportam em Porto Seguro. Aqui está o indígena que vai ser colonizado e vai ser cristianizado e vai produzir coisas notáveis. É de uma beleza enorme o nosso índio e é proibido pelo Papa de ser escravizado. E aqui está o artifício que os jesuítas sugeriram ao rei de Portugal para tomar conta do Brasil e tirar das mãos de Rothschild, os governadores gerais. Dá certo de alguma maneira. Tomé de Souza, Estácio de Sá, seu sobrinho esqueci agora o nome dele, né? Então, eles vão conseguir governar o Brasil, mas as costas do Brasil são muito grandes e eles não conseguem. Então, de alguma forma, Inácio governa o mundo. Os franceses tentam tomar o Rio de Janeiro. Os índios, já disse, se aliam aos jesuítas e conseguem fazer uma aliança. E essa aliança dá a eles, aqui nessa praia, José de Anchieta ficou prisioneiro dos índios, como refém. Talvez seja ele que está ali do lado do português, até que a guerra acabasse. Então, assim, aqui está a notícia sendo lida. Aqui nós temos o leitor da carta. E aqui nós temos Brás Cubas, que é o auxiliar do governador-geral do Rio de Janeiro, que vai ouvir a notícia oficial de que ganharam a guerra. Então, os franceses não conseguem tomar o Brasil. Inácio Guimarães vence os franceses, vence os espanhóis, a União Ibérica e o príncipe Maurício de Nassau. Nassau tenta aportar em Pernambuco e um nobre pernambucano o expulsa de lá. Então, assim, ele consegue o controle daquele país. Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque é o nome do homem que conseguiu expulsar das costas de Pernambuco, do litoral de Pernambuco, as esquadras francesas. Aqui nós temos bem minúsculas as costas do Rio de Janeiro, aliás, de Pernambuco, os navios franceses e um homem chamado Matias de Albuquerque. Na Bahia,
acontece algo extremamente interessante. O, a Inglaterra tenta invadir a Bahia e uma mulher, a bordo de um navio chamado Marcílio Dias, ela chama os homens baianos, entra no navio e outros navios acompanham, Maria Quitéria de Jesus, e ela expulsa os ingleses da Bahia. Então, Maria Quita, veja só, ou seja, uma mulher do povo que, já amando o Brasil e tendo se passado de coração e alma, arrisca a vida com poucos soldados, mas corajosos. E Inácio, então, pede ao Papa que faça com que a cultura eclesiástica chegue ao povo. O Papa Pio X produz isto, que é uma raridade que eu tenho. Vocês não verão outro com tanta facilidade. Ordinário do ofício divino. Isso é para o povo. Isso é distribuído com a população. Assim como você hoje tem em casa uma Bíblia, Pio X faz esse livro de orações para distribuir com o povo, chamado Ordinário do ofício divino. Ofício é oração. Rito romano, ou seja, Roma ganhou. Esse é o primeiro. Depois vem outro, mais raro ainda do que esse. Está esbagaçado. Mas aqui nós temos aprovação, aprobatio em latim, e aqui nós temos Papa Pio XII, já é outro, não é Pio X. A mesma coisa, carta apostólica, motu próprio, quer dizer, por motivo próprio, eu, Papa Pio XII, sanciono a leitura desse livro para todos os cristãos. Todos tinham esse livro em casa e todos rezavam, em latim e português. Uma revolução, minha gente, uma revolução. Aqui nós temos algo que vocês dificilmente verão. Agora perdi a outra metade, não tem problema, depois eu acho. Finalmente isso se torna, tá aqui. Isso se torna, olha, cada pessoa dentro de casa, além da sua Bíblia, vai ter esse manual de orações, que mais tarde vai evoluir e vai se tornar um costume e vai deixar de se chamar breviário romano e vai se chamar missal cotidiano e vesperal. Esse aqui eu estudei no seminário beneditino. Esse já é moderno. E finalmente, hoje, é esse aqui, oração do tempo presente. Esse é o que eu uso hoje. Então, Inácio faz uma revolução fantástica, e aí, veja, ele não é seguido pelos seus sucessores. Ele tem cuidado com o povo e tem cuidado com os nobres. Ele faz uma revolução cultural, através da qual, o barroco, nós vamos ter uma nova estética, dizendo ao homem que é natural que a alma tenda para o instinto e tenda para Deus. E por isso o Aleijadinho, no Brasil, vai produzir estátuas belíssimas em Congonhas do Campo, na cidade de Congonhas do Campo tem uma porção delas, e vai também aproveitar o Fausto, a riqueza da igreja, para ostentar a catedral, a maior catedral do mundo católico. Aqui está o interior dela, a Catedral de São Pedro. Olha as colunatas de Bernini aqui, ó. Agora vocês estão vendo, olha o altar-mor, olha as colunatas de Bernini, ó, tudo torcida. Aqui está ela por dentro, agora vou mostrar ela por fora. Aliás, aqui já mostra ela em visão aérea, ó. Aqui mostra, o Vaticano, ele está aqui pequenininho. Agora eu vou aumentar o tamanho. A Cidade Sagrada, aqui está aumentado. Isso era da Renascença, foi construído na Renascença, por Michelangelo, Bramante, Leonardo e outros. Construíram essa maravilha na Renascença, ou seja, em plena época da sacanagem. Aqui está a praça, que significa que o homem entra por aqui, diferentemente do templo judaico, que a maçonaria ainda hoje manda que a gente reconstrua o templo de Jerusalém. Não precisa.
aqui a Catedral de São Pedro poderia ser o modelo de construção, aqui nós temos ela, então, e o Vaticano, cidade do Vaticano, que é o menor reino do mundo. Então, assim, aqui está a planta, Inácio de Loyola consegue conquistar para si praticamente o mundo inteiro. A primeira ordem mundial foi dos jesuítas. A primeiro governo mundial. E então fica em 1560 esse livro que chama o Catecismo Romano, que é a síntese do Concílio de Trento. Todos os católicos terão isso em casa, que é a explicação das decisões do concílio. Todos têm. O povo adere. A fé volta a imperar. Um português famoso, sábio, chamado Mato Soares, imita Lutero. Lutero tinha traduzido a Bíblia para o alemão. Mato Soares, famosíssimo, João Ferreira de Almeida, traduz para o português, mas ele tem que fugir para a Holanda, porque Portugal está nas mãos dos jesuítas, que tentam travar o infante Dom Henrique. Então ele foge para a Alemanha e faz essa tradução da Bíblia, que é a primeira tradução em língua portuguesa. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, é a mais famosa, é a primeira. Então Lutero faz a primeira em alemão, em língua vernácula, estou falando em língua vernácula, porque em língua grega foi o 70, em língua latina foi São Jerônimo, isso no ano 200 depois de Cristo, no ano 400 depois de Cristo, agora nós estamos no ano 1530. Então, o protestante João Ferreira de Almeida, convertido ao luteranismo, traduz essa Bíblia. Inácio sabe disso. O que é que ele faz? Combate fogo com fogo. Manda traduzir uma Bíblia. E aí um padre, um sacerdote católico, chamado por Mato Soares, agora sim, traduz a Bíblia católica, diretamente da Vulgata Clementina. Ou seja, Lutero traduziu dos originais hebraicos, por isso que não é igual à nossa. Faltam 14 livros, somando o que falta no Antigo e no Novo Testamento, sabia? Se você é protestante, a sua Bíblia Sagrada falta 14 livros. Porque Lutero traduziu do hebraico. E acontece que o Novo Testamento e o Antigo Testamento juntos, traduzido diretamente do hebraico e do grego, por Lutero na Alemanha e pelo padre João Ferreira de Almeida, falta 14 livros. O padre Mato Soares, por ordem dos jesuítas, ele traduz da Vulgata Clementina, ou seja, da obra de São Jerônimo, diretamente da tradução de 70, já que a Vulgata é traduzida do 70. Recebe voto de louvor. Aqui está, Secretaria do Estado de Sua Santidade, Vaticano. Então, quem é o Papa? Cardeal Pacelli. Então, nós temos, tudo para voltarmos ao antigo cristianismo uno, mas perdemos metade da Alemanha. Não tem problema. Ganhamos muito. Então, aqui está a Vulgata, de um lado, Bíblia Vulgata, traduzida da tradução dos 70 grega, por Mato Soares. Muito diferente, completa. Enquanto que a dos protestantes é incompleta. Então, se você é protestante, me desculpa, mas sua Bíblia não tem 14 livros. Não tem o livro de Macabeus, não tem o livro de Daniel completo, não tem o livro do Eclesiástico, tem Eclesiastes, e não tem vários livros do Novo Testamento. Então, você tem uma Bíblia incompleta em casa. Eu vou fazer citações da minha e você não vai ter na sua. Por quê? Porque Mato Soares escreveu da Vulgata Clementina, que é tirada da tradução de São Jerônimo do 70, em grego. E
Aqui está a obra dele, completa. Enquanto que João Ferreira de Almeida, copiando Lutero, tira diretamente dos originais hebraicos, o Antigo Testamento, e os originais gregos do Novo Testamento. E aí deixa 14 livros de fora, porque esses 14 livros, Lutero não gosta desses 14 livros, porque os judeus não gostam desses 14 livros, e ele é judaizante, embora seja antissemita. Uma doideira. Ele é um esquizofrênico. Mas entra em cena agora um homem que vai mudar tudo. O concílio venceu. Então, aqui nós temos o resumo do concílio. E todo mundo tem casa. O catecismo romano é obrigatório ter em casa. A Bíblia católica é obrigada a ter em casa. A de Mato Soares. Não a de João Ferreira de Almeida. É obrigado a você ter em casa o breviário romano, o mais antigo e o mais moderno, não importa. Mas cada cristão tem um livro de orações, breviário romano. Ou seja, cada cristão volta a respeitar a igreja. Aqui nós temos o desenho do Pai, o Filho e o Espírito Santo. A religião cristã se reunifica. Mas, como eu disse a vocês, acontece uma falha. Os sucessores de Inácio não têm esse cuidado. Eles estão no Fausto. Eles voltam de novo a Esbórnia. E aí entra em cena um homem que vai direcionar o mundo para a Revolução Francesa. E todo mundo vai acreditar nele. Ele aparece aqui, está marcado. Vou ler para vocês, já li uma vez, vou reler. Aqui, o canalha do Isaac Jackson, que é sionista, diz que os banqueiros bancaram a Revolução Comercial e Industrial, que os maiores e mais importantes credores do comércio, dos comerciantes e dos industriais eram os Oppenheimer, os Seligman, os Habermas, os Payer, os Bettman, mas em breve foram todos ultrapassados por causa do Rothschild. Mas por quê? Porque Rothschild dá um golpe no Conde de Hesse. Eu acho que o primeiro nome é Frederico IV, que o título dele é Frederico IV. Ele pega 200 milhões de libras esterlinas e, com medo de Napoleão matá-lo, dá nas mãos de Mayer Amschel Bauer, sem recibo, e foge para esconder Napoleão. Depois não tem mais coragem de voltar para Frankfurt, e aí, por milagre, aqui ele diz, ele ultrapassa todos. Por roubo, essa é a palavra. Então diz, em breve todos os banqueiros foram ultrapassados pela casa de Rothschild, porque foi ladrão. O homem confiou nele, era amigo dele. Acho que é Frederico IV, Conde de Hesse. E ele recebe da mão do amigo, eram íntimos, amigos de verdade, e Frederico IV dá a ele 200 milhões de libras esterlinas. Ele nunca mais devolveu. Aí ele ultrapassou todos os outros banqueiros. Ficou riquíssimo do dia para a noite. Passa a ser o principal nome. Nós vamos agora ver o seguinte. Ele vai comandar daí para frente a revolução. A Carral vai elegê-lo o seu presidente. Ele vai ser presidente da Carral judaica. Pronto. Agora está o mistério aqui esclarecido, que o canalha do Isaac Jackson passa por cima. O sionista é assim. Quando algo é vergonhoso, é perverso, é canalha, é assassinato, é roubo, é corrupção, ele passa por cima. Miraculosamente, os Rothschild se tornaram superiores aos Oppenheimer, ao Seligman, nada disso. Ele foi ladrão. Ele ficou com milhões de libras esterlinas de Frederico IV, o Duque de Hesse. E aí sim, aí ele se tornou o maior banqueiro do mundo, mudou o nome era Mayer Amschel Bauer, e ele muda para Rothschild, que quer dizer escudo vermelho, e funda bancos em Amsterdã,
Gênova, Veneza e vai preparar a maior desgraça que o mundo já viu. Essa desgraça nós vamos explorar em detalhe, que vai se chamar Revolução Francesa. E ele vai financiar também a Revolução Americana. Então, com o dinheiro do Conde de Hesse, ele vai ganhar mais dinheiro. Tem milhões de libras esterlinas, 200 milhões de libras esterlinas, que ele não devolve. Isso é roubo. Então ele vai primeiro financiar a Revolução Francesa, depois ele vai financiar a Revolução Americana. Ou seja, ele vai ser o grande financista das revoluções. E aí um idiota qualquer chegar e dizer assim, não existe isso, é ser ou ingênuo, ou então querer simplesmente me contraditar. Olha só, eu tenho aqui um livro raríssimo. Quando chegarmos à Revolução Francesa, eu vou ler ele para vocês. O Segredo da Bastilha. É a tomada da Bastilha descrita segundo o comandante dela no dia em que ela foi tomada. Isso é outro livro raríssimo. Aqui está, A Revolução em Andamento. E ele de lá de dentro dizendo o que é que aconteceu. Vou ler para vocês verem o que é que foi a tomada da Bastilha. Vão ficar pasmos. Não é nada do que a história conta. Nada. Nada. Tudo falsificado. E aí, vocês vão ter a verdade. Simplesmente isso. Vão ter a verdade. Agora, para provar que ele, o Bauer, que agora, por coincidência, é o nome do almirante, eu disse general, o almirante que disse que vai invadir a Rússia. Putin disse, venha que nós estamos esperando você. Eu duvido que ele vá. Agora, vejam bem, o livro é de Stanislas de Guaita, e ele pretende explicar qual é a causa da Revolução Francesa, tomar a Bastilha, porque foi a primeira prisão de Jacob Molay. É mentira! Depois de ter roubado o Conde de Hesse, o Duque de Hesse, agora ele vai roubar a França. Ele vai aproveitar, fazer uma revolução e com o domínio que ele tem sobre as sociedades secretas, ele vai fazer uma revolução após outra. E aqui nós temos o seguinte, mostrar a vocês, toda a sociedade secreta é comandada por um poder central e mesmo que não saiba, os grandes chefes se unem quando há alguma coisa necessária. Então, aqui fala, Guaita fala, olha só, quantas sociedades secretas se unem. Na Alemanha, a teosofia, na Baviera, a seita dos iluminados e Lamballe, não sei quem é, Saint-Germain e Cagliostro, ao lado da rainha Maria Antonieta, denunciam ao rei que ela tem um amante que é um duque inglês, para desmoralizar e criar um problema entre o casal. E a França, então, será destruída. Então, o Saint-Germain, o Cagliostro, que vocês dizem que é os heróis do ocultismo, na verdade são canalhas. Então, agora vejam vocês. Ele diz, aqui está o convite do Conde de Cagliostro para todos os maçons da Europa. Segundo Cadet de Gassincourt, que é um impressor da época, um dono da tipografia, a tipografia foi inventada por Gutenberg, ele diz, é um aviso maçônico em código, a todos os maçons verdadeiros em nome de Jeová, não é Jesus Cristo, o único em quem há divina trindade. Chegou o tempo em que deve começar a construção do Templo de Jerusalém. Viu, seus maçons idiotas? A construção do Templo de Jerusalém é, na verdade, uma revolução que deu ao anticristo, Rothschild, o poder sobre o mundo. Começa com a Revolução Francesa. Esse aviso aqui é convocando todo mundo para a tomada da Bastilha. É para convidar os verdadeiros maçons de Londres para se reunirem em nome de Jeová, o único em que há a divina trindade, ele repete, para estar amanhã à noite, dia 3 do presente,
outubro, a tomada da Bastilha, de 1786, portanto, 3 anos antes da Revolução, às 9 horas, na taverna de Reilly, na Rua da Grande Rainha, para estabelecer um plano e colocar a pedra fundamental do verdadeiro templo, que vocês, idiotas maçons, batem o martelo e dizem: vamos reconstruir o Templo de Salomão. E aí, vocês já viram que as sociedades secretas todas se reúnem em torno dele. Então, existe um chefe, existe um cabeça. Aqui ele vai dizer: Robespierre, Weishaupt, Lamballe, e a Alemanha parece a reunião dos grandes iluminados. Ou seja, todas as sociedades secretas alemãs se unem. Se unem por quê? Porque tem um chefe. Então, nós temos aqui a prova que os verdadeiros maçons, quer sejam jacobinos, quer sejam teósofos, quer sejam iluminados, quer sejam templários, vão obedecer, seja ele Poche, Marat, Laszewski, Buonarroti, Miranda, todos eles, Buonarroti é parente de Michelangelo, vão fazer na rua Coq-Héron, sei por testemunho ocular de Robespierre, que a Ordem dos Iluminados é quem comanda a revolução. E os maçons são idiotas e vão na onda acreditando que são eles. Então, os Bailly, os Custine, os Malherbe, os Delaborde, Lavoisier, Westermann, Viginot, todos eles são iluminados, triunfantes, todos eles majestosos e sublimes. Só resta uma faixa negra, o terror. Então, contra isso levanta um maçom que denuncia. Casotti, um nobre, que diz: isto eu não concordo. Traição, eu não concordo. Está aqui. Então, por que as seitas secretas se unem quando é necessário fazer a tomada da Bastilha? Porque é um chefe. Aqui, no caso, é o conde de Cagliostro, Zé Bálsamo. Saint-Germain está fazendo outro trabalho. Mas, pela Ponta da Liberdade, é um santo. O busto dele parece com o do Sagrado Coração de Jesus. E os idiotas acham que é o raio violeta. O raio violeta, nada. O raio do diabo, o raio do demônio. Agora, a pergunta que eu deixo para encerrar. Por que é que todas as sociedades secretas se unem depois que Cagliostro faz a convocação em Londres? Eles saem da Alemanha, os Illuminati, a Teosofia, os alquimistas, Lavater, Jacobin e todos os outros, e vão para obedecer a um comando único. Esse comando único é do Bauer, ou seja, o banqueiro que, roubando, se tornou o mais rico do mundo. Agora ele vai patrocinar a obra de destruição daquilo que Inácio Loyola tinha feito. Então, o mundo tem um rei, sim. As sociedades secretas não sabem. Talvez meu amigo lá, que é grande coisa da sociedade secreta que ele pertence, não saiba, mas no pico da pirâmide, os chefes se encontram. Os supremos conselhos de todas as sociedades secretas se encontram todas as vezes que há algo importante no mundo. Foi assim na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, foi assim na Revolução Comercial, foi assim na Primeira Guerra Mundial. Então, o topo da pirâmide, o olho que tudo vê, é o encontro de todos os chefes das sociedades secretas que obedecem a um único homem, que hoje se chama Lord Nathaniel Barão de Rothschild, e que diz que vai invadir a Rússia através do seu primo, que é o almirante Bauer. Lembre-se, Bauer era o nome dele antes dele mudar para Rothschild. Era Mayer a Michel Bauer. E ele muda para Rothschild, mas o primo dele não quis mudar o nome. Diz que vai invadir a Rússia. Duvido. Porque a Rússia tem um torpedozinho chamado Poseidon.
e tem 5 apontados para a França, para Washington, para a Flórida e para outros países. Então, ele disse a Macron telefonou para ele, Putin, e disse: você seria capaz de disparar um torpedo contra a França? Ele disse: você não terá tempo nem de pensar. O telefone. Porque o Poseidon está já em um submarino perto da França, das costas da França. E aí o que é que acontece? Ele é 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se um soldado americano ou da OTAN botar os pés na Ucrânia ou na Rússia, em 1 minuto você será destruído. Não terá tempo nem de saber o que está acontecendo. Eu faria o mesmo. Então, mas durante 200 anos os jesuítas dominaram o mundo, exceto a Inglaterra, que é colonizada pelos Pilgrims, que são protestantes. Então, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Inglaterra de Henrique VIII divide-se também, do mesmo jeito que a Alemanha. E os Estados Unidos vão ser colonizados pelos ingleses. Mas praticamente o mundo todo é governado. Então, o primeiro império mundial é dos jesuítas. E nós aqui também. O Brasil não consegue. O infante Dom Henrique não consegue. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira, Padre Zé de Anchieta e outros não conseguem deixar que eles transformem o nosso país no paraíso de Francis Bacon e de Rogério Bacon. Então, tudo teria dado certo e nós hoje viveríamos em paz. Porque o mundo estava em paz. A arte, a cultura, o barroco, os livros de oração, se não fosse a Revolução Francesa. E depois da Francesa vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, até a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Mundial, e agora a Terceira Mundial. Quem patrocina? Rothschild. Então, ele vai dar uma desculpa para isso. Vai dizer que é para acabar com o antissemitismo. Tá, então para acabar com o antissemitismo, ele está acabando com o mundo. Boa desculpa, né? Interessa pouco a ele que 90 milhões de soldados morreram só na Segunda Guerra Mundial. Para ele pouco importa. A Palestina foi cair na mão dos judeus. Hoje é o lar dos judeus. Netanyahu acabou de ocupar a parte de Jerusalém que estava reservada para ser dos palestinos. E que nenhum país concordou. Mas ele foi no peito e na raça. Já botou assentamentos lá. Então eles mandam. Hoje, então, quem quiser discutir comigo, pode fazer um podcast que eu aceito. Aliás, vou fazer uma live, a primeira em fevereiro. Então, o mundo tem um governo único, as sociedades secretas todas obedecem a ele, quer você que pertence a ela saiba, quer não saiba. Por isso que vocês se confundem com ela, porque ela não te disse a verdade, ela esconde. E a minha não esconde. A minha maçonaria não esconde. O meu Colégio dos Magos não esconde. Fala a verdade. Vem para cá você também. Até o próximo.